Olá pessoal, meu nome é Fernanda Macedo e minha missão aqui é te ajudar a se amar, a se entender e se aceitar. Hoje eu vou falar para vocês 5 comportamentos em que um adulto hiperativo e desatento tem costume em ter. Pessoal, eu sempre gosto, vocês estão vendo eu mexendo aqui, isso é um desses comportamentos, tá? Pessoal, eu sempre gosto de colocar tem costume, porque temos que lembrar algumas coisas. Não somos robôs. Nós somos seres com sentimentos diferentes, educações diferentes, momentos diferentes, culturas diferentes, situações diferentes, amores diferentes. Então, essas pequenas características em comum, elas podem impactar de formas diferentes na vida das pessoas. Por isso que muitas vezes você vê alguém todo positivo falando sobre os seus defeitos e o outro todo negativo falando que aquele ali é um desserviço. Isso é um desserviço? Porque você não sabe o que a gente passa? Não! Quando a pessoa fala, você não sabe o que a gente passa, é porque aquela pessoa está passando. Temos que entender que cada um tem suas limitações e seus entendimentos sobre essas limitações. Isso é muito importante você saber. Ao você ser diagnosticado com TAG, transtorno de ansiedade, como uma pessoa muito hiperativa e desatenta, você vai ter uma percepção de vida diferente do que eu, por exemplo. Isso é muito importante. Ah, Fer, então eu estou condenado pelo meu modo de ver a vida? Se você não modificá-lo, sim. Ok? Então, pessoal, isso é extremamente importante. Não somos seres robotizados. 2, pessoal. A gente não vem com manual de instruções. Não adianta alguém vir falar assim, Fernanda, como que teu TDAH... Errei, né? Fernanda, como que o TDAH... ele reage ao relacionamento, ele demora a decidir voltar com fulano. Filho, não sei do TDAH, o TDAH é impossível, ele entra em relacionamentos, isso é um comportamento comum entre eles, mas esse TDAH, esse ser humano específico que você está me falando, a gente tem que analisar, é o ser humano. Eu sei lá como é o caráter dele, como foi a educação, criação, relação, pai, mãe, bichinho de estimação, o que ele entende por amor, o que ele entende por desamor, se ele é fácil em tomar decisões, ele deixa a impossibilidade de tomar conta, ou se já levou tanta lapada na vida que ele é uma pessoa indecisa e nem toma decisão, tem medo de outras pessoas não o entenderem. Então, pessoal, não somos seres robotizados e não possuímos manual de instrução. Mas agora, depois que eu dei todo esse preparatório, eu vou te passar os 5 comportamentos mais comuns entre as pessoas, os adultos hiperativos e desatentos. 1, eu sempre vou fazer colinha ali, viu, pessoal? Número 1, distrai com facilidade e comete pequenos erros por distração. Pessoal, nós, os hiperativos, as mentes mais hiperativas, elas têm mais facilidade e desatentas em todos os estímulos externos deles virarem. Eles não param para pensar assim, vou concentrar. Isso é um trabalho. Quando eles começam a pensar assim, é um trabalho todo, né? De eu vou concentrar, aí eles atentado a se estimular ali, aí ele fala, não, foco, e começa a passar na cabecinha tudo porque ele precisa focar. Isso já é um adulto que se conhece e está se desafiando. Mas esse adulto que se conhece e fala que, pô, sou assim mesmo, cara, distração, é muita facilidade, é muita tentação, é um trem que pisca, você olha, é um barulhinho que você vira, tudo se torna um interesse muito grande em você saber, mas esse interesse passa rápido também. E com isso, essas desatenções cometem muitos erros, né? Vou dar um exemplo típico meu, mas que agora eu já controlei e vou ensinar como. Eu tinha uma mania de colocar água para ferver, seja para fazer café, seja para cozinhar o ovo, enfim. E depois que eu ligar a água, eu ia fazer outra coisa. Cara, as águas secavam. Toda vez lá, quando eu morava com minha família, minha ex-babá já dava os gritos, Fernanda, essa água tá secando. Aqui em casa é meio complicado, né? É só eu que tenho que me avisar. O que eu faço? Eu tenho aquele reloginho da Apple, que eu não tô usando ele, e eu coloco ativar despertador em 3 minutos. Por quê? Porque eu vou distrair facilmente. Eu sei que eu não vou ter aquela paciência, aquela amorosidade de ficar olhando a água, esperando ela ferver. Gente, aquilo ali pra mim dá até uma falta de ar, só de pensar que eu vou fazer isso. Dei um exemplo meu. Então, assim, é comum essas pessoas que se distraem facilmente, ela cometer erros pequenos, erros bobos, e que às vezes vão irritando e gerando nervosismo e ansiedade. Uma boa dica aí é você começar a se conhecer, já saber como você vai agir e,
se educar nisso, usar coisas para ser seus aliados, ok? 2, não lê instruções com atenção. Gente, até que as 3 primeiras regras das instruções é mais fácil de ler, mas poucos terão essa paciência, até mesmo quem é um TDAH, ele já tem uma pouca paciência em ler instruções. Mas o hiperativo e desatento, ele tem muita dificuldade, ele se sente muito estressado, é muita informação, a cabeça bagunça todo. Então, quando ele entende que aquilo é necessário, não tem ninguém, não pode terceirizar, não tem nenhum coleguinha, companheiro, esposa, esposo que possa te ajudar e depende de você ler aquelas instruções, eu vou te dar uma dica bem bacana. Desmembre, sabe, as instruções. Leia de uma por uma, ou desmembra mesmo e começa a ver, Quando você lê, você já pega o objeto, se acaso for para montar um objeto, e já imagina aquilo. Nós temos mais a tendência sinestésica de aprender. Então, se a gente já imaginar consertando e colocando a mão na massa, o tédio é menor, então você tem mais probabilidade de fixar. Agora, se você estiver lendo instrução só por ler, meu caro, não, vai dar um BO aí, viu? Ou então, se for só apenas uma leitura, pegue como se você estivesse lendo algo muito importante, faça esquemas, deixe essa leitura de instruções de um modo mais ativo, menos entedioso, que você vai ter mais paciência. 3, perde-se nos detalhes. É muito comum, não são todos, mas é muito comum eles se perderem nos detalhes, né? O professor tá falando aquele tanto de coisa lá, aí se apaga e de repente ele falou, né? Que mais com mais é mais, e mais com menos é menos. E a pessoa não sacou e acha que tudo que tem mais é mais. Se perdeu num detalhe, é um detalhe, mas é um detalhe que faz a grande diferença. E nisso acontece com muita coisa, né? A mulher te liga e fala, meu bem, traz pra gente aqui um queijo, mas um queijo sem lactose, porque o nosso visitante tem problemas com lactose. O queijo, viu, meu bem, sem lactose. Aí o cara escutou o queijo, bloqueou, porque é muito rápido, já bloqueou sem lactose, compra com lactose e acontece aquela bênção. Esses aí são os pequenos errinhos também por se perderem em detalhes, né? Não presta atenção nos detalhes. Ok? Tudo isso que eu tô te falando são comportamentos comuns e são super trabalháveis, tá, pessoal? Acha-se incapaz de pensar com clareza. Pessoal, esse é uma observação, assim, que eu vou falar apenas como analista comportamental, apenas como pessoa que analisa o comportamento educacional, profissional e até mesmo como analista. Só que isso vai muito além, tá? Esse é um assunto importante. Achar-se incapaz de pensar com clareza, para mim, que trabalho com isso, sempre teve interesse na mente humana, hoje é mais comum. E aí eu posso organizar minha mente, eu faço uma boa meditação, eu trabalho com coisas compassadas. Hoje eu desenvolvo um movimento na minha vida em que pensar com clareza é bem mais fácil para mim. Mas não foi assim na adolescência. E não é assim com grande parte da população que tem uma mente acelerada. Isso pode gerar ansiedade, isso pode gerar depressão, isso pode acontecer N fatores. Então esse é um caso em que, se você sente que não pensar com clareza, sua mente está muito agitada, está te deixando angustiado, ansioso, nervoso, busque terapia e ajuda médica, tá? Esse é uma coisa assim que você tem que dar atenção. Agora não, se para você não pensa com clareza, mas dá conta de lidar com aquilo, se organiza, coloca na agendinha, coloca por ordem seus pensamentos, pega um papelzinho, coloque e começa assim, peraí, deixa eu pensar primeiro nisso, nisso e naquilo. Vou resolver primeiro isso e aquilo, que você vai se organizando, tá? Mas quem sente muita angústia por pensar muitas coisas ao mesmo tempo, pessoal, busque uma ajuda médica junto com um terapeuta. Não pode ser um sem o outro, ok? Não é só terapia, porque a terapia vai te ajudar? Vai. A mudança comportamental, que é o que eu trabalho também, vai te ajudar? Vai. Mas se você é angustiado e seu cérebro é muito acelerado, pessoal, uma ajuda médica é bem-vinda, ok? Bem-vinda. 5, e paciência em esperar em fila. Isso para quem é hiperativo e desatento é a morte, é a treva. É mesma coisa de você pedir para colocar essa pessoa de castigo para enfrentar filas. E quando vê aquela lotérica que vira esquina? Imagina agora, nessa quarentena, enfrentar filas que esperam 2 metros de distância, 2 metros de espaço entre um e outro, é aquela morosidade para atender. Então isso também, para um hiperativo desatento, é um saco.
ele vai ter que dar um jeito de se distrair nessas filas, respirar, praticar respiração e entender que ali todo mundo respeita uma regra. Ok, pessoal? Essas foram as 5 dicas com os 5 principais comportamentos dos adultos hiperativos e desatentos. Espero que você tenha gostado. Um lembrete, eu fiz um curso para as mães, como as mães devem se portar nesse momento de homeschooling para os seus filhos que têm TDAH, ok? Um grande beijo, fiquem bem.